Aqui, vem desse lado aqui, ó, do outro lado, onde você estava mesmo. E que faz? Aí você tira a galinha do ninho por aqui. Isso, aqui. Aqui. Vem, vem. Vem para você enxergar. Pega ela. Tem que pegar. Não precisa ter medo. Pega pelos pés. E não pica? Não. Se picar, não vai doer. Ah, ok. Ai, gallinita. Pode pegar. Ok. Isso, pelos pés. E agora a gente vai dar um banho nela para ela sair do choco. Isso. Muito bem. Isso. Agora vamos dar um banho nela. Olha. É. A Kemi, não, a Kemi. Tomar cuidado com a Kemi que ele quer pegar. Primeiro, nós vamos dar uma gotinha de remédio para ela sair da febre, porque ela está com febre. Vê que ela está quente? Sim. É, tá com pouca febre hoje, porque a gente já tá dando remedinho. E depois o banho. Pode pegar só aqui. Então a gente vai colocar na boca dela umas gotinhas de remédio. Tá tudo bem, Clotilde? Pronto. Agora, banho. Sabe como é? Não. Não? Não. Aqui, ó. Segura, continua segurando. Temos que fazer isso, a Kemi, várias vezes por dia. Toda vez que você passar no galinheiro e ela estiver lá, remédio só uma vez, mas banho toda hora. Tira do galinheiro, dá banho e solta. Ah, ok. Aí, ó, você vai dar banho aqui nas partes íntimas dela, que é para esfriar o útero. Isso. Só assim para ela parar de chocar, senão ela não vai parar. Essa dica do remédio, eu peguei aí de uma seguidora que disse que por causa da febre, tem que dar um remedinho para baixar a febre, para só depois dar um banho para ela parar. Então eu estou fazendo isso já há 4 dias, dando remédio e dando banho. Por enquanto ela ainda está voltando para o ninho, mas eu tenho fé que ela vai parar uma hora. A Griselda já não voltou mais para o ninho. Pronto. Agora você solta. Pronto. Eita, ficou zonza, filha? Tô feliz. É, ainda bem que tá calor. Pronto. Só é porque está doente. Não está doente. Ela quer chocar. Ela quer ter pintinhos. Mas ela não vai ter porque o ovo não é galado. Então não vai ter pintinho. Então por isso a gente tem que tirar ela do choco. Dessa maneira. Ah, Com paciência. Tem que ter paciência. Porque senão ela vai ficar no ninho até morrer. E morre de inanição, de fome, porque ela demora para sair do ninho, porque ela vai ficar esperando e não vai ter nada. Não tem nem ovo lá no ninho. E por isso que a gente teve que buscar a Griselda. Griselda? É, aquela galinha que você Griselda, Ah, Griselda. buscaste. El nome. é o nome dela. Ah, entendo. Entendeu? Sim. Então é isso, gente. O voluntariado é isso. Quando eu falo, ó, gente, aqui vocês fazem de tudo, ou tudo inclui isso também. Sim. Se aprende. Pronto. Ai, gente, ficou um pedaço aqui sem áudio. Ai, como vocês têm paciência comigo. Ou como eu tenho paciência com essa internet. Porque às vezes, ó, eu vou falar, vontade de sair, arrancar rabo de burro no pasto e largar tudo aqui. Ai, mas eu vou aprendendo.
Assim como as coisas, assim como as pessoas, que a gente tem que ter paciência, tolerância, ver o que a gente precisa aprender, as coisas também são assim. Então, tem muita coisa que eu não sei ainda, que eu estou aprendendo, e a gente aprende como? Na prática. Igual as meninas ontem, que a gente estava limpando o jardim, elas falaram, ó, na faculdade a gente não tem uma aula prática, é só teoria. E elas aprenderam muito em um só dia, na prática. Então, eu acho que a internet, os vídeos também é assim. Conforme eu vou fazendo, eu vou aprendendo. E se você também está nesse processo, dá um joinha que eu vou entender. Hoje, enquanto a gente cuidava do jardim, eu e as meninas tivemos uma conversa muito interessante sobre o que aprender e como aprender com as plantas. Elas disseram que na faculdade de biologia aprenderam muito sobre teoria, mas nada se comparou com o que elas aprenderam e com o que elas fizeram aqui hoje, que foi a prática. A gente estava falando de que até algum tempo atrás, muitas pessoas achavam que as plantas não tinham vida, sendo que foram elas as primeiras habitantes do planeta e foram elas que deu vida a todos os outros seres, tanto animal como humano. Então, como pode uma coisa que não tem vida dar vida a outros seres? Elas nos deslocam para lugares muito interessantes. Em primeiro lugar, ela convive com um corpo completamente diferente do nosso. Por exemplo, a gente pode distinguir, tipo, isso é um olho e sua função é enxergar. Isso é uma pata e serve para locomoção. Tudo isso porque ela está fixada no mesmo lugar. Além disso, ela nos mostra que cada ser vivo tem seu próprio ritmo de crescimento. E mesmo entre elas, tem algumas que são consideradas vida curta, como as hortaliças, e outras que podem viver por centenas e até milhares de anos. Elas brincam com a noção da temporalidade. Elas estão no planeta há muito mais tempo que nós, têm mais experiência, são sábias anciãs. E que temos a necessidade de ouvir com o coração o que elas podem nos ensinar. Elas são grandes mestras para a nossa vida, nos ensina sobre a importância de esperar o tempo das coisas. Não adianta correr freneticamente, há certos mistérios que necessita de tempo para amadurecer. Nos ensina a importância da resiliência e da adaptação. Podem nos tirar um galho, mas podemos fazer disso uma nova muda, com flores e frutos. Nos ensina que não precisamos florir o tempo todo, que haverá momentos em que nos sentiremos sem folhas, mas isso também faz parte do ciclo da vida. Nos ensinam a generosidade, pois o resultado do seu trabalho nos alimenta e nos cura. Faz parte da sua dinâmica dividir com os outros seres. Assim, nos ensinam também sobre cooperação, pois da mesma forma que compartilham, também precisam de outros seres para se desenvolverem na sua mais verdadeira potência. Quando uma árvore está doente na floresta, todas as outras árvores se unem através das raízes e mandam vitamina para a árvore doente, fazendo com que ela se cure. Elas geram oxigênio, alimentos, fibras, combustíveis e remédios que permitem a nós humanos e outras formas de vida existir. Elas também são essenciais para o controle da temperatura da Terra e o equilíbrio e dinâmica da água no planeta. Sem plantas não existiria vida.
É muito fácil perceber que uma planta é um ser vivo, pois ela apresenta propriedades como crescimento, reprodução e organização celular. Essas características não são observadas em um ser que não possui vida, como o Sol, por exemplo. Já foi provado cientificamente que as plantas são como animais muito lentos. Elas conseguem ver, ouvir, cheirar e até têm comportamentos. Ela é tão inteligente que ela se regenera mesmo após um desmatamento. A natureza também conta com a presença das árvores-mães, que alimentam seus filhos e a população vizinha. Assim como nós, humanos, as plantas também têm um campo de energia ao seu redor. Porém, existe uma grande diferença no campo de energia das plantas. Ele é livre de qualquer sentimento ou emoção ruim. Por isso, elas são capazes de doar sua energia para repor a nossa. Um exemplo disso é que quando a gente recebe uma visita de alguém na nossa casa e percebe que a nossa planta murchou, ou até mesmo quando a gente passa por alguma flor e ela perde a vitalidade. Isso é o que chamamos de troca de energia, ou seja, a planta doou energia para repor a nossa. O uso das propriedades energéticas das plantas é uma prática tão antiga que se confunde com o próprio surgimento da civilização. O poder das plantas já era explorado pela sabedoria dos xamãs, pelos sábios hindus, entre outros povos que sempre foram peritos na medicina energética das plantas. Porém, ao longo dos anos, essa sabedoria foi sendo substituída por remédios modernos e químicos. A partir das diversas propriedades naturais presentes nas plantas, assim como o entendimento de que o desequilíbrio do organismo é a real causa das doenças, a fitoenergética usa a energia das plantas para melhorar e equilibrar emoções e pensamentos, tratando questões emocionais da mente, do espírito e do corpo, tanto do ser humano quanto de outros seres vivos. Temos que parar de comparar plantas com animais e humanos, pois quando comparamos, a gente desvaloriza um e valoriza o outro. As plantas deveriam ser reconhecidas como seres vivos incríveis, interessantes e exóticas, e não apenas como uma fonte de nutrição e biocombustível para nós humanos. Perceber que temos algo em comum com as plantas é uma oportunidade para aceitar que somos mais parecidos com elas do que gostamos de imaginar, assim como as plantas são mais parecidas com os animais do que nós pensamos. E essas semelhanças são tão surpreendentes e revelam os fatores em comum que conectam todas as formas de vida na Terra. Árvores e plantas são alguns dos organismos vivos mais misteriosos que abrigam um monte de informação e ainda têm muitos segredos. Alguns até dizem que as árvores têm a capacidade de chorar e sentir dor. Ainda há muito o que aprender sobre o mundo misterioso e fascinante das plantas e árvores. Ao observar-se as copas das árvores balançando e sussurrando com o vento, e a exuberância dos ramos e folhas que dão abrigo a tantas espécies animais, fica muito fácil ficar fascinado com a sua beleza e diversidade, com a dança dessas formas verdes e brilhantes. As plantas estão por toda parte, não só diante de nós, transfiguradas na nossa comida, nas nossas cadeiras e mesas,
nos corpos dos animais que nos rodeiam e que nós comemos, no ar que respiramos. Elas estão em toda parte também, e especialmente em tudo o que sabemos sobre o mundo. Olhar para as plantas significa olhar para este conteúdo específico do mundo, que o tornou e o torna possível. Falar de plantas significa falar da origem de nosso mundo. Falar de plantas significa capturar o primeiro sopro do universo, nomear o lugar onde tudo começa a respirar. Falar de plantas significa compreender as características fundamentais do nosso universo. Falar com as plantas e animais de estimação não é apenas normal, é sinal de inteligência e criatividade. Cuidar das plantas no dia a dia também é uma forma de movimentar mais o corpo. Caminhar, regar, plantar semente, fazer buraco na terra. Além de trabalhar os músculos do corpo, a nossa mente fica mais focada e concentrada no que estamos fazendo no momento. E com isso ajuda a aliviar o estresse e a ansiedade. O simples fato de ocupar a mente com as tarefas de jardinagem já funciona como uma terapia, principalmente para quem tem rotinas de trabalho muito estressantes e cansativas. Os cuidados com as plantas, nesse caso, se tornam uma excelente fuga da rotina e uma forma de lazer para o dia a dia. Ter plantas dentro de casa também é uma excelente opção para melhorar a saúde dos moradores, principalmente pela capacidade das espécies de filtrar os poluentes. Elas são capazes de melhorar a qualidade do ar dos ambientes. Ter plantas dentro de casa também contribui para uma sensação de bem-estar e ajuda as pessoas a ficarem mais calmas e otimistas. Além disso, sabe-se que as plantas reduzem a pressão sanguínea, devido à sua natureza de aliviar o estresse. Se você quer melhorar a sua noite e curar a sua insônia, deixe perto da sua cama um vaso de margarida ou de gérbara, porque elas liberam oxigênio à noite. Aí você terá um oxigênio extra, o que ajudará no seu sono. Um vasinho de violeta libera a adrenalina no nosso corpo, que aumenta os níveis de energia e oxigenação e ajuda a relaxar. As samambaias liberam a umidade no ar e tornam o ambiente mais agradável. As folhas da clorofito, uma planta que chama clorofito, absorve o mofo e a poeira do lugar. Excelente para quem tem alergias. Se você trabalha com computador, tenha um vaso de folhas verdes do seu lado e pare para observar ele de vez em quando. O tom verde é percebido pelo cérebro como suave e acalma os olhos. E se você for muito estressado, tenha um vaso de antúrio na sua mesa. Deixe um vaso de planta perto de onde o seu filho estuda. O nível de concentração dele vai aumentar e muito. Ter plantas em casa, a gente aprende sobre amor e cuidado. As plantas naturais precisam de atenção, cuidado e amor por parte de quem cuida delas. Afinal, olha que coisa mais as plantas linda são seres a nossa vivos. limpeza. Ao aprendermos a Olha cuidar das isso. plantas, aprendemos a cuidar da natureza, A dos gente seres achou um vivos escorpião e aqui até de pequenininho. nós mesmos.
Elas não necessitam apenas de água e luz. Elas precisam de atenção, cuidado que o e Samuel amor me deu, para que se desenvolva o brinco de forma princesa. correta. Essa daqui ele falou que é Quer malva. ter paz e Mas eu tô achando que equilíbrio no não, então eu tô ambiente? esperando ele Tem um responder lírio da paz. para ver onde eu planto. Quer afastar as Aqui energias eu plantei negativas, a aumentar a penicilina que ele trouxe autoestima também. e ajudar no raciocínio? E Tem um pé de alecrim. o tamarino eu quero Quer plantar ter na casa saúde nova. e Então eu prosperidade? tirei do saquinho Tem um e coloquei bambu da nesse vaso sorte. aqui para ele desenvolver. Quer ter coragem para Mas enfrentar os olha desafios da isso vida? daqui. A gente Tem um amarrou pé de toda a hora pro cactus. Nobis, que estava E derrubando para proteger a o sua pau de fio, casa, porque ela já tá um vaso de pesada. espada de São Jorge Então a gente colocou ou mais um de morão ali, ó. Zamioculca na E porta de amarrou ela entrada. ali. Ficou perfeita. O chão E tá tenha cuidado com os limpíssimo. pets e as Limpíssimo. crianças. Com mais algumas plantinhas que a gente colocou. Aqui, ó. Limpíssimo. Perfeito. Ai, gente, porque limpeza é tudo. Eu tava ficando nervosa já, porque o serviço tava tudo acumulado. E quando elas chegaram, eu percebi que a gente ia conseguir colocar o serviço em dia. Um pouco por dia. Então hoje a gente decidiu que ia cuidar desse jardim aqui, ó. Não, a energia que tá aqui, gente, é outra. Mudou completamente. Quando a gente limpa, a gente percebe a energia fluindo. Ó, que delícia. Tá incrível. Tá incrível. Tenho vontade de deitar ali no meio agora e descansar meu corpo cansado. Mas não posso porque eu tenho que fazer o almoço. Porque a gente já comeu um melão inteiro, já comeu bolo, já comeu banana, mas a gente quer comida. Então agora eu vou acender o fogão a lenha para fazer um papazinho para nós. Eu acabei com elas. Não, a gente tá com serviço. Os meus serviços, eles estão muito acumulados, mas muito acumulados, vocês não têm noção. Porque nesse último mês ficou muita coisa sem fazer. E aí eu falei, vai vir o casal do Equador, biólogos e tal. Eles já vão estar acostumados a mexer com terra, com planta, vai ser bem mais fácil. Aí quando eu fui ver, eram duas meninas. Eu amei, amei. Tava com muita saudade de ficar com mulheres. E aí eu falei, ok. Então hoje a gente vai limpar o quintal. Então a gente limpou o quintal aqui, tudo. Porque cai muita folha e a gente não pode deixar mato. E inclusive a gente achou um escorpião, quer dizer, que a gente viu, foi um. E porque senão eles escondem embaixo da folha, cobra também, é perigoso. E porque energeticamente falando, é uma delícia, né? Que eu tô olhando aqui, falando com vocês, e tô olhando aqui, ainda tá chuviscando. Tô com vontade de deitar ali com a Lilith, que ela tá lá, e ficar lá, sentindo a chuva, porque tá uma limpeza, tá maravilhoso, tá muito gostoso. Aí, tá vendo? Derramou leite. Ainda bem que o fogão é lenha, não tem problema nenhum, a gente passa uma buchinha e já fica tudo bem. E aí, a gente limpou tudo. Isso porque a Diana já tinha ido de manhã seguir a galinha, a gente já tinha tratado de todos os bichos, tomamos café, arrumamos a cozinha do café e fomos. Mas eu já tinha avisado elas que o serviço estava acumulado. Aí elas falavam que tudo bem, não tinha problema. E aí acabamos, eu falei, agora desce lá embaixo, porque elas estão na casinha, né? Falei, vai tomar um banho e eu vou fazer um almocinho. Eu ia fazer um quibe de grão de bico com abóbora, mas desisti porque eu também estou muito cansada. Porque o jardim, ele parece pequeno, mas ele deu trabalho porque ele estava bastante sujo. E aí eu falei, quer saber? O grão de bico já estava de molho mesmo. E como eu ia fazer com abóbora, eu já pus tudo cozinhar, o grão de bico, a abóbora, tudo junto, já vai misturar na barriga, mesmo já mistura no prato, na panela.
E aí a gente vai comer com, sei lá, eu vou fazer um ovinho junto também. E tô fazendo também um arrozinho integral com linhaça e açafrão. Porque elas, igual eu, não gostam de feijão. Eu ainda quero fazer o feijão para elas do jeito que eu gosto, para elas provarem. Mas hoje vai ser de grão de bico e elas falaram que tudo bem, que elas gostam de grão de bico. Elas falaram que lá tem outro nome, mas eu não sei qual. Aí elas desceram na casinha, elas estão dando uma descansadinha. Falei, dá uma descansadinha que eu vou fazer o almoço. E depois fica a cozinha para elas, né? Quem cozinha não lava. E é isso, parece que elas estão bem felizes. Eu também, bem feliz. E mais, né? Um pouco. E é isso, gente. Então depois eu mostro para vocês o prato, que eu acho que ele vai ficar... hoje o prato vai ficar em tons de laranja. Porque amarelo... Olha, eu vi um boi ali, igualzinho ao Richard. Quer dizer, bem parecido. Ah, e vocês viram, né, o vídeo que eu postei dele? O Alex mandou pra mim. Todo dia ele manda um videozinho do Richard pra mim. Ele é um querido, né? Ele sabe que a gente quer saber como que ele tá. Aí ele mandou um videozinho dele dando um milho pro Richard e ele mandou pra mim. E aí eu mostrei pra vocês também. Ele tá lindo, tá super bem, feliz, não tá chorando. Por enquanto ele ainda tá separado dos outros boizinhos, porque não sabe qual que vai ser a reação, né? Dos outros, que do Richard é de boa. Mas eu achei incrível um comentário que uma querida aí fez sobre o Richard ser um mestre. O Richard ele é um mestre que veio no corpo de um boi, porque ele precisava vir no corpo de um boi nos ensinar alguma coisa. Para cada um ele ensinou uma coisa. Tem algumas pessoas que parou de comer carne, tem algumas pessoas que aprendeu a amar mais os animais. Então, para cada pessoa... Tem o meu irmão, que eu acredito que ele aprendeu a cumprir a palavra dele, não importa se eu sou irmã dele, se eu sou mulher, não importa se eu sou de família ou não. Ele cumpre a palavra dele com as outras pessoas, por que não comigo? Que diferença que é só porque eu sou parente? Só porque eu sou mulher? Então, não existe diferença. Me ensinou muito que a gente consegue, quando a gente quer, a gente consegue. É só a gente ter fé e acreditar. Mais ainda, me ensinou isso, mais ainda. Eu vou agora com maior ênfase, eu vou ter mais fé naquilo que, se eu consigo, se eu quero, eu consigo, é só eu agir. Porque foram muitas ações em cima dele para a gente conseguir salvar a vida dele 4 vezes. Então, para cada um, para cada pessoa, o Richard está mostrando mostrou e continua mostrando alguma coisa para nossa evolução. Eu acredito que os animais, eles sacrificam a vida dele para nos ensinar a amar, para nos fazer com que a gente evolua, para fazer com que a gente se torne um humano melhor. Então, eu sou muito grata a todos esses bichos que, de uma maneira ou de outra, me ensinam a amar cada vez mais. E eu tenho certeza que eu vou deixar a Terra um pouquinho melhor do que quando eu cheguei. Então, eu reverencio e honro a presença de Richard e de todos esses seres na minha vida. E também tem muita gente que está comendo menos carne, que está vendo que não tem necessidade de comer carne todos os dias. Antigamente, a gente comia carne 1 ou 2 vezes por semana, nada mais. E então, ele também está ensinando isso. Ter excesso, comer carne todos os dias, tem gente que comia 2 vezes por dia, agora está comendo um dia sim, um dia não. Então, tudo isso daí é uma coisa que ele está ensinando pra gente. De uma maneira ou de outra, o Richard está sendo uma escola para nós. O filme que eu fiz ontem, das equatorianas e do povo que chegou, ficou horrível. Eu até coloquei na descrição.
que ficou muito ruim. E mesmo assim tem pessoas comentando que ficou ruim. Eu sei, gente, eu sei que ficou ruim. Mas eu achei melhor postar ele do que não postar nada. Ficou ruim porque eu fiz frontal. Eu fiz o vídeo frontal porque tava todo mundo fazendo alguma coisa, não tinha ninguém para filmar. Mas eu deveria ter feito assim, ó, colocado ele em pé na cadeira, que ele ia ficar melhor. Mas é bom eu saber disso porque a gente aprende, né? Eu sei que agora frontal não dá certo, que vai ficar um cocô. Então eu não vou fazer mais frontal. Eu sinto muito pela filmagem ruim, mas era o que eu tinha. Então se eu não postasse ele, a gente não ia ver nada. Então é melhor vocês não verem. Coloquem só no áudio e vão fazer alguma coisa enquanto ficam ouvindo. Porque eu concordo que ele tá ruim mesmo. Eu sinto muito por isso. Mas isso só me fez melhorar. Só vai me fazendo melhorar. Pode ter certeza que cada vez mais eu vou melhorar os nossos vídeos. Lindezas. Ó, gente, eu fiz o prato delas porque ontem elas fizeram o meu. Elas são tão gentis. E eu sabia que a comida hoje ia ficar em tons de amarelo. Ó, tudo amarelo, laranja. Aí elas queriam que eu fizesse orapronobis para elas experimentarem. Aí eu fiz omelete com orapronobis, ó. Prontinho, vamos almoçar? Oh, wow. Já tá pronto. Gourmet. Mais ou menos gourmet, mais pedreirão do que gourmet. Oh, deixa eu só comentar aqui uma coisa. Graças, você falou e eu lembrei. Gente, desde que elas vieram... Olha que linda que ela tá de cabelo solto. Essa menina é muito linda. Agradecia. Elas falaram que elas nunca gostaram da palavra obrigado, não é? Sim. Por que vocês não gostavam? Porque se escucha como una palabra en español que es obligada. Que é obrigada. E olha, é tudo providência mesmo, né? Porque eu tava explicando para elas que eu não gosto de falar obrigada. Que eu gosto de falar agradecida. E aí elas, depois, no dia seguinte, elas falaram para mim, a gente também não gostou de obrigada. Então, agradecida por mais essa sintonização. Que isso foi uma sintonização. Ou melhor, graças. Muitas graças. E vamos almoçar que eu tô varada.